Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo eu vou mostrar como buscar o usuário com as credenciais. Vou clicar aqui no iniciar, vou em Dolphin, vou clicar com o botão direito em Spring Boot e abrir com Visual Studio Code. Com o projeto aberto, vou clicar aqui no terminal, criar a branch para desenvolvimento. Agora vou startar o servidor com boot com /Gradle. Boot run, dá um enter. Com o servidor já funcionando, vou apertar Alt espaço, vou digitar Insomnia, vou dar um enter. Aqui no Insomnia eu vou vir aqui na parte dos usuários do show e vou fazer uma requisição, clicar em Send. Aqui deu proibido porque não estou logado, vou ter que clicar aqui no Sign e logar. Vou acessar com esse e-mail aqui mesmo, vou clicar em Send. Aqui falou que o e-mail não existe, então vou verificar quais são os e-mails que existem, mas aqui eu tenho que estar logado para mostrar os e-mails. Então eu vou ter que entrar no banco de dados. Principalmente, antes de entrar no banco de dados, eu vou clicar aqui no Google Chrome. Aqui com o Google Chrome aberto, eu vou procurar por TheBeaver, mas antes disso eu vou apertar Alt espaço e escrever aqui TheBeaver, para ver se ele já está instalado. Comecei a escrever aqui, não apareceu nada, então provavelmente não está instalado. Então vou instalar, vou entrar aqui no Google e digitar TheBeaver. Vou dar um Enter. E ele vai aparecer o primeiro site aqui, ó, Download TheBeaver Community. Vou clicar nele. Aqui ele tem a opção Community e o Pro. Vou pegar o Community. Vou procurar aqui nessas opções, procurar por Linux, aqui embaixo. Então Linux, eu tenho o Linux Debian Package. Como eu estou utilizando aqui o Ubuntu, ele é derivado do Debian, então vou pegar essa opção. Aqui ele fez o download, provavelmente já está na pasta do download, vou clicar aqui e mostrar na pasta. Aqui está o TheBeaver, vou clicar com o botão direito e abrir terminal, dar um ls, TheBeaver está aqui, então vou digitar sudo dp kg -i e TheBeaver. Vou dar um enter. Vou digitar a senha de acesso. Feito o procedimento, aparentemente não deu nenhum erro, então provavelmente instalou. Então agora eu aperto Alt espaço e escrevo TheBeaver. Aqui agora ele já aparece em aplicativos, vou clicar nele. Aqui ele já abriu, vou clicar aqui em banco de dados e na opção nova conexão. O banco de dados nós estamos utilizando é do tipo PostgreSQL. Vou clicar aqui, clicar em Next. Aqui nessa opção vou clicar em URL. Aí ele aparece o caminho, aqui eu vou marcar, vou colocar o nome do banco de dados. Eu não lembro o nome do banco de dados, vou vir aqui, vou acessar o banco de dados por aqui. Certo, aqui eu vou digitar esse comando para acessar o banco de dados, vou dar um Enter. Aqui ele acessa o banco de dados, então aqui eu posso dar um /L, ele aparece todos os bancos de dados que eu tenho aqui. Ó. Então vou pegar esse aqui, ó, que é o meu, que estou utilizando agora, vou dar um Ctrl Shift C, vou vir aqui no TheBeaver e colocar aqui no lugar do PostgreSQL, vou colocar o nome do banco de dados aqui. Aqui tem o nome de usuário e a senha. Na senha eu vou colocar ela aqui. E aí você pode marcar a opção salvar a senha localmente. Aí é só clicar na opção Finish. Feito o procedimento aqui, aparentemente ele conectou no banco de dados, então aqui do lado eu posso clicar aqui. Ele pediu para baixar o download do driver, vou clicar em Download. Aqui ele abre a opção de banco de dados, clique em banco de dados, PostgreSQL. E agora eu venho em esquemas e aqui em Public. E aqui eu tenho as tabelas do banco de dados. Se eu clicar aqui, ele aparece aqui a credential e a user. Eu vou clicar com o botão direito em cima das tabelas e vou em ver diagrama. Então, observando aqui, ó, nós temos as duas tabelas.
aqui eu tenho a User ID, que ele teria que estar vinculado ao user, e ele não está, então eu vou ter que fazer essa vinculação. Agora, primeiramente, eu vou sair daqui, ó, em /Q, vou fechar essa janela, vou vir aqui, posso fechar aqui o Google também, para ficar mais leve o sistema. Vou voltar aqui e vou clicar aqui com o botão direito nessa opção, e verificar aqui, ó, gerar, copiar não, ferramentas, não é por aqui também não, vou vir aqui em editor de SQL, aqui sim, aqui vai dar, ó, abrir script SQL, aí ele abriu a opção aqui. Primeiramente eu vou fazer um select tudo from users, só para testar, faço isso aí, aqui observe, ó, que tem executar a instrução SQL, que antes tinha uma opção de, acho que só dar Enter vai funcionar, deixa eu verificar, não, antes tinha um comando aqui para usar o teclado, agora não tem mais não, vou clicar então em executar SQL, cliquei, ele executou, agora eu posso minimizar um pouco aqui, abrir aqui e aumentar aqui, ó. Aqui estão os dados que tem lá no user. Posso trocar aqui por credentials. E aí aqui posso executar. Ele traz também, fechar essa janelinha, ele traz aqui as credentials. Então aqui ele está executando normal, então o que eu vou fazer? No vídeo anterior nós tentamos fazer aquela jogada lá para poder fazer a troca das tabelas, mas aí no final eu tive que deletar a tabela credentials e recriá-la. Então depois disso eu não fiz a junção das tabelas, aí eu vou fazer agora. Então eu vou escrever alter table credentials add for key, vou colocar user underline ID e colocar references users e colocar ID. Ou seja, o que ele vai fazer? Deixa eu verificar se ainda está aqui a tabela. Ele vai pegar esse user ID e vincular aqui ao ID. Vamos voltar aqui e executar a query. Ao Ctrl Enter ele executa, apareceu aqui agora, com Ctrl Enter. Aqui ele fez a alteração, deu tudo certo, vamos verificar aqui nessa opção aqui. Aqui não tem como atualizar, então vou fechar e abrir novamente. Clicar aqui com o botão direito e ver diagrama. Aqui ainda não fez a junção, verificar o que deu de errado. Certo, era para ter dado certo, tudo certo aqui. Eu vou fechar e abrir novamente. Não salvar. Vou fechar aqui também e fechar a conexão aqui. Vou fechar o dbeaver e abrir novamente. Certo, aqui apareceu essas janelas aqui, eu posso deixar aqui, vou apertar Alt, espaço, já está o dbeaver aqui, vou dar um Enter. Com o dbeaver aberto novamente, não precisa refazer a conexão, porque ela já está aqui. Vou clicar aqui do lado, vou vir em banco de dados, acessar o meu banco de dados aqui, esquemas, public, e tabelas. Clicar com o botão direito nas tabelas e em ver diagrama. Aí sim, agora deu certo. Ele não conseguiu atualizar sem reiniciar, mas agora você vê que ele tem uma ligação entre as credenciais e a user. Se eu apertar aqui, ó, user ID, ele vai marcar o ID. Então significa que agora elas estão juntas, ou seja, elas fazem referência uma à outra. Essa aqui é a chave estrangeira
que vem dessa tabela aqui. Então esse programinha ele é bom para você utilizar para ter esse tipo de visualização. Então agora vamos começar aqui o desenvolvimento, né? Já está rodando aqui o sistema. Voltar aqui na parte aqui, ele acerta. Agora eu entrei naquilo lá para saber quais os usuários que eu tinha para logar. Então eu vou procurar aqui pelas credenciais. Então eu posso vir aqui no script novamente, abrir no script e procurar as credenciais que tem aqui para conectar. Então eu faço um select de tudo from credentials. E agora eu ponho um ponto e vírgula e aqui eu esqueci novamente, é Ctrl Enter, eu acho. Deixa eu testar aqui, Ctrl Enter. Não era isso. Verificar. Scripts recente, Ctrl Enter. Tá dando certo não. Ah, sim, deu. Aí clica no final dele, aperta Ctrl e o Enter, ele aparece aqui as informações. Então eu tenho aqui o 7, 8 inativo e o 8. Então eu vou tentar conectar aqui pelo 8, @8. Vou vir aqui no Insomnia e aqui eu troco por 8, @8.com. Na senha faço 8 @8.com. Clicar em Send, aí ele me devolve aqui o token, eu pego esse token, um Ctrl C aqui, vou vir aqui na opção de trocar o token, selecionar tudo aqui, dá um Ctrl V aqui em cima, ele já faz a troca, clico em Close e agora sim eu venho aqui no Show, vejo aqui tem o token ali, então eu clico em Send e aí ele traz o usuário. Observar aqui no banco de dados, o usuário do 8 aqui, ó, o user ID é também o 8, então eu vou buscar o 8. Buscar o 8 aqui, clicar em Send. Então aqui agora deu certo, ele trouxe o 8, que é o usuário 8, mas não trouxe as credenciais, então eu preciso que ele traga as credenciais. Quando ele faz essa requisição aqui, ó, ele vai no Users e com ID. Então vem aqui no SRC, vou procurar aqui pelo Controllers e User. Aqui no User Controller eu tenho esse Get Mapping com ID, que é o que ele recebe, então o 8 vai chegar aqui e vai chamar o User Service e vai chamar o Show. Então vou vir aqui e procurar User Service. User Service ele chama o Show, né? Então o Show aqui, e aí o User Repository chama Finder User by ID. Então vem aqui, procuro pelo repositório, vou no User Repository e Find, aqui ó, Find User by ID. Então agora eu posso minimizar um pouco aqui, baixar mais um pouco aqui para a visualização ficar melhor. E aí nesse local aqui que eu vou alterar. Então aqui o que eu vou fazer de alteração, primeiro eu vou tirar esse user, que eu não vou utilizá-lo aqui, e ao invés de utilizar ele, eu vou utilizar o user entity. E aí eu vou criar um user entity aqui, com new user entity. Vou importar ele aqui em cima. Aqui eu posso dar um Ctrl Shift Alt para baixo e colocar um entity aqui. Agora eu venho aqui embaixo, porque esse entity ele está aqui junto nos models. Aqui ele está junto aqui com o user. Então posso voltar aqui. Aqui eu vou criar uma lista
list credential. Vou colocar o nome nela de credentials. New array list credential. Deixa eu verificar se já tem essas opções aqui importadas. O list já tem, o array list, credential não tem, então vou fazer o mesmo procedimento aqui e colocar credential aqui. Vou vir aqui embaixo novamente. Então eu já tenho o user entity e a lista. O acesso ao banco de dados continua a mesma coisa, só aqui no select que eu vou mudar um pouquinho. Eu vou vir aqui. Nessa parte, esse select em específico, ele está selecionando tudo onde o ID. Então, se eu vier aqui, ó, vou baixar um pouco aqui, e essa parte aqui também. Então, lá ele está fazendo o select from users. Então, vou vir aqui, trocar aqui por users. E aí, eu vou dar um Ctrl Enter, ele seleciona tudo ali para mim. Então, lá no caso é onde, né, where id igual o que está vindo para mim é o 8 nesse exemplo. Então, ele vai trazer aqui somente a informação do 8. O que eu preciso é vincular esse select aqui ao credentials. Então, aqui eu vou fazer um select de tudo, né, no caso from vou passar para baixo e where também. Aí, observa bem, aqui eu vou ter o from, ele vai vir da tabela users, ou seja, eu vou pegar todas as informações da tabela usuário, que é ID, name, create e updated. E eu tenho que pegar também tudo da tabela credentials, então eu não posso, não tem como eu continuar aqui o select, fica estranho esse tipo de procedimento. Então o que eu vou fazer? Como eu tenho já o select, eu vou só juntar. Então eu utilizo essa palavra aqui, ó, join credentials. Ou seja, ele vai juntar a tabela credentials aqui nesse select. Então ele vai fazer select tanto da users quanto da credentials. Só que aqui o tipo de select que eu quero, ele vai trazer todas as informações que tiverem vinculadas ao ID do usuário. Ou seja, ele vai trazer todas as informações do ID 8. Então eu tenho que vincular essa informação aqui, ó, fazendo o seguinte. Como credentials, ele começa com C, eu vou colocar C. E aqui o user começa com U, eu vou colocar U. E aí é como se fosse uma máscara, então agora eu posso utilizar o U e o C para fazer a jogada. Então eu vou utilizar o ON, que é uma palavra aqui também da linguagem SQL, que ele vai juntar, no caso, o user ID, ó, observe que eu apertei C, ele aparece as informações da credential, e aqui eu tenho o user ID, que faz parte da tabela credentials. Então eu posso colocar aqui, ó, user ID. E aí eu vou juntar, ou seja, eu vou comparar essa informação junto com o U. Observe que quando eu ponho o ponto, ele traz as informações da tabela users. E aí eu posso colocar aqui user ID. Então eu tenho assim, ó, ele vai selecionar tudo da tabela users e vai vincular os IDs que são iguais a 8 que estão lá na tabela, aqui na tabela do credentials. Então vou dar um enter aqui, ó. Enter não, certo aqui, ó. Ele já deu erro, então eu posso colocar aqui o u.id. Isso. Agora sim, eu dou um Ctrl Enter e aí ele traz, ó. Ele trouxe todas as informações, tanto de usuário e aqui, ó, os e-mails que estão vinculados ao ID. Observe que ele trouxe duas linhas com essas informações.
Então, nós vamos fazer o seguinte, aqui eu vou fazer, observe que aqui o ID, tem o mesmo nome aqui, ó, do ID da Credentials. Então, eu vou separar esses nomes. Ao invés de eu trazer tudo aqui, ó, eu vou trazer especificamente o U.ID, que é o ID das users, mas eu vou trazer ele como user ID. Então faço isso, põe uma vírgula aqui. Agora eu vou trazer o u.name, ele vai vir como name mesmo. Vou trazer o .created at, e ele vai vir como user created at. Vou trazer o u.updated at, também as user updated at. Aí aqui eu já trago todas as informações do usuário com essas características. E aí eu vou trazer das credenciais também. Então c.id como credential ID. Vou trazer também o c.user_id como credential user ID. Agora c.email, vou trazer como c.email mesmo. E c.password. Também aqui, não sei por que ele colocou isso não. .password. Isso. Deixa eu minimizar um pouco essa barra aqui, ó. Agora também vou colocar o c.created como credential created at, e c.updated como credential updated at. E aqui na última eu não coloco vírgula, porque ele dá a sequência aqui, ó, do from. E aí aqui embaixo ele vai continuar também do mesmo jeito que está. Então eu vou vir aqui agora, dar um Ctrl Enter, e aí ele muda os nomes aqui em cima. Então agora nós já temos os nomes certos. Então é esse tipo de procedimento que eu vou fazer lá nesse select. Então vou vir aqui, ó, dar um Ctrl C aqui, selecionar tudo, dar um Ctrl C, e vou vir aqui agora, aqui vai dar mais trabalho ainda do que lá. Então vou vir aqui, ó, apagar tudo isso aqui, ó, apagar aqui, e observe aqui, ó, que eu vou dar a sequência na linha. Então eu vou dar um Enter aqui, ó, observe que eu tenho duas aspas, e aí eu vou dar um Enter. Quando eu dou o Enter aqui, para eu concatenar, eu vou colocar o sinal de mais. E aí eu posso colocar aspas aqui dentro. E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou copiar, ó. Observe que o jeito que está aqui, eu vou colocar tudo igual aqui, ó. Então eu já sei como que é. Então eu vou colocar ele na sequência aqui, ó. Então eu ponho o select, solto um espaço. Faço novamente aquela jogada lá, ó, dou um Enter aqui, um mais, e aí coloco a aspas. E aí eu vou fazer desse jeito. Então aqui eu posso fazer assim, ó, para andar um pouquinho mais rápido, eu posso vir aqui, ó, copiar linha por linha, tanto com ID. Venho aqui, Ctrl C, dou um Alt Tab, ele volta para cá e eu jogo aqui dentro, ó, com Ctrl V. E aí eu faço o mesmo procedimento aqui embaixo. Um mais, e volto lá, pego o uname, jogo aqui dentro, mesmo procedimento, tem que ter atenção para não dar erro aqui nesses locais. Volto aqui, pego essa informação, Ctrl C, volto, Ctrl V. E aí agora eu vou fazer isso até o final. Então você
pode fazer esse procedimento aí. Pronto, depois de um tempo eu fiz aqui, copiei todas as informações para cá e aqui eu substituí o 8 pelo o sinal de interrogação. Coloquei um ponto e vírgula no final, lembrando que aqui eu coloco um espaço, para não dar erro, ó, lembra? Aqui também, aqui tem um espaço também e aqui tem um espaço, para não dar erro. Então tem um espaço aqui no início, aqui nesse local, aqui, aqui e um ponto e vírgula no final para não dar nenhum erro. Então vamos dar sequência aqui na configuração. Aqui nessa parte aqui tudo, nesse bloco aqui tudo vai ficar assim, até aqui no final, porque ele vai retornar aqui. Agora aqui eu vou alterar algumas coisas. Então observe aqui que eu tenho essas informações aqui, eu vou apagá-las e escrever tudo aqui novamente. Então o que eu vou fazer primeiro é criar uma credential com new credential. E aí, logo na sequência aqui, ó, eu vou pegar esse user entity aqui, ó. Ele é um objeto da user entity, então eu vou utilizá-lo aqui nesse local. O que vai acontecer primeiro? No user entity ele vai trazer o set id com o result set.get int e pegar o user id. Ponto e vírgula aqui no final, observe que é esse aqui, ó, user id, não o id, porque ele vai vir como user id. Então eu vou fazer esse procedimento aqui logo na sequência. Aqui agora eu posso copiar essa linha ou então copiar tudo novamente aqui. Então o que eu vou fazer aqui é já colocar aqui a informação com set name e pegar o name. Observe que é get string. Vou pôr o próximo aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou fazer o mesmo procedimento, só que agora eu vou set create at e user created at. Ou seja, ele vai pegar dessa forma e setar aqui nesse aqui. Ou seja, ele só vai trazer lá do banco de dados a informação. O nome da variável em si não vai interferir. O que ele vai trazer aqui? Ele vai trazer a informação que está dentro e ele vai salvar nessa variável aqui. Mesmo procedimento aqui, ó. Ele vai trazer também para essa update daqui. Agora na sequência, então aqui eu já peguei todos do user. Vou dar um espaço aqui. E aí o que eu vou fazer agora? Vou pegar os da credencial. Mas lembra que a credencial ela é uma lista? Então vou fazer o objeto aqui, ó. Pegar primeiro da credencial e salvar no set id com credential id, observando que é um get int. Tem que observar essas diferenças aqui. Aqui logo na sequência eu tenho o user id, que ele vai vir como credential user id, também é um inteiro. Na próxima ele vai vir o e-mail também, que agora é uma string, né? Aqui tem o password também, que é uma string. O created at também que é um timestamp. E por último aqui o update stamp. E agora na sequência, como eu preenchi esse objeto credential, o que eu faço é chamar essa credentials aqui, ó, que é a lista que eu criei lá em cima. Observe que ela está uma lista externa, aqui dentro eu criei o credential porque conforme ele tiver opções de lista, quantas listas ele tiver, ele vai adicionando. Então eu preenchi o objeto e aí eu faço aqui, ó, o add para adicionar esse objeto na lista. Então fazendo assim eu vou salvar todas as informações das credenciais aqui vinculadas ao usuário, ao ID que eu busquei, e ele vai salvar todas as informações ali, todas as listas. E aí logo na sequência aqui embaixo, o que eu vou fazer é o seguinte, eu pego o user entity, que é esse que está externo aqui, ó, user entity, aqui antes do retorno,
eu pego ele e faço um set credentials. Esse set credentials, ele vai pegar as credentials, que são essas credentials que estão aqui, ó, está adicionando a cada vez, e ela é externa, ela está aqui em cima. Então aí eu vou adicionar ela aqui nas credenciais do usuário. Vou pôr um ponto e vírgula aqui no final. E aí eu vou retornar esse user entity, ao invés de retornar o user. Eu coloco aqui, ó, user entity para ele retornar. Então aqui em cima eu tenho que retornar aqui, ao invés de o usuário, eu tenho que retornar user entity. Venho aqui e retorno ele aqui, ó. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar. Venho aqui, ó. Observe que aqui, ó, quando eu trouxe as informações daqui para cá, ó, aqui estava só o join, né? Então aqui eu tenho que usar o left join. Por quê? Porque senão ele vai copiar duas vezes esse 8 aqui, ó, nome 8, e vai sobrescrever. Eu não quero que ele sobrescreva. Eu quero que ele traga esse 8 e traga tudo que tiver aqui, ó. Então ele vai fazer a busca desses dois aqui e apenas uma vez desse aqui. Então eu preciso colocar esse left join. Se você quiser testar, teste aí só com o join e depois coloca o left join, porque aí ele vai fazer diferente a busca lá na hora que ele for preencher lá aqui pelo Insomnia. Depois nós podemos testar essa opção aqui também, se você quiser. Vou colocar aqui, deixar sem o left. Aqui, ó. Depois vou dar um Ctrl S para salvar, depois nós colocamos ele lá. Então aqui para cá já está certo. Aqui agora eu venho no User Service. Lembrando que aqui também eu tenho que trocar, porque ele vai trazer o User Entity. E eu tenho que importar ele aqui, ó, senão dá erro. Vou vir aqui e importo o User Entity. Dá um Ctrl S para salvar aqui também. E agora aqui, ó, nesse local aqui, ele vai retornar não mais um user, e vai retornar agora um User Entity. Então aqui, se eu quiser, posso deixar esse aqui, ou então colocar um Entity aqui para dar uma diferença. Aqui em cima, deixa eu ver se já tem o User Entity aqui. Não tem, tem sim. Então aqui eu não preciso importar não. Quando ele fizer esse procedimento aqui também, eu vou trocar pelo User Entity. Lembra que é com letra minúscula aqui, ó. Que aqui o que ele retorna é esse aqui, ó. User Entity. Quando ele retornar lá, ele vai trazer. Aqui não precisa mudar mais nada. Então dá um Ctrl S para salvar. Vou restartar o servidor. Vou dar um Ctrl C. Vir aqui e restartar o servidor. Feito o procedimento aqui, já está rodando. Vou vir aqui no Insomnia, clicar em Send. Certo, feito o procedimento, ele trouxe as informações e parece que não deu erro. Aqui, se eu vier aqui e observar, ó, o ID 2 e o 3, 8, aqui, ó, Credential User 8, deixa eu verificar aqui. Tá tudo certo, ó. Não deu erro não. Interessante que na minha máquina principal tinha dado erro, aqui agora já não deu. Então aí nós temos um problema, né? Certo, aparentemente funcionou só com o join. Deixa eu testar outro usuário aqui, usuário 7. Usuário 7 trouxe o User ID, o User ID 7, deixa eu testar o 6. 6 já não tem. 5. Certo. Então agora aqui temos um problema. Ele teria que trazer o ID quando não tivesse nada. Então vamos ver se é esse o motivo que eu coloquei o inner lá. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu trocar pelo left. Vou dar um Ctrl S para salvar. Ctrl C. E rebootar o servidor. Certo, já está funcionando aqui. Vou vir aqui agora e clicar em Send.
e aí ele trouxe o usuário. Então era por isso mesmo que eu tinha colocado o left, agora que eu lembrei. Aqui, ó, se ele não tem usuário, deixa eu só buscar aqui o usuário 5 aqui. Então aí ele traz o usuário. Se eu tiver tirado aqui, ó, ele não traz nada. Ó. Se eu tirar aqui e buscar, aí ele não traz nenhuma informação. Então por isso que eu coloquei o left. Por quê? Porque ele vai trazer, essa busca é para trazer o usuário. Então se o usuário não tem nenhuma credencial, o que eu vou fazer? Eu tenho que adicionar a credencial. Então isso aqui é normal. Por exemplo, quando eu cadastro o usuário, eu não preciso obrigatoriamente cadastrar a credencial. Se você observar aí no sistema, em algum sistema que você já mexeu, você tem lá o usuário, né? Que é o seu perfil. Aí você precisa, por exemplo, que esse perfil ele pode ser criado para você utilizar numa empresa. Então eu crio o perfil. Quando você está lá dentro da empresa, aí você foi contratado pela empresa. No cadastro inicial, você cadastra o usuário, faz lá o cadastro, né, com todos os dados. E aí, a hora que você já foi contratado, que você está lá dentro, aí você, para acessar aquela plataforma, você vai criar uma credencial. E aí, pode ir lá e criar essa credencial. E essa credencial, ela pode ser usada em vários sistemas. Então, você pode vincular essa credencial a vários sistemas. E aí, por isso, você pode ter uma lista de credenciais. Pode ter uma credencial para o sistema 1, credencial para o sistema 2, credencial para o sistema 3 e por aí vai. Então, isso aqui você pode fazer esse tipo de jogada para poder fazer as atualizações das credenciais. Então, que é só um treinamento de programação. Então, eu quero só que você entenda que se eu colocar o left aqui, ele vai trazer todos os usuários que não têm credenciais. Então, tudo bem, vou voltar aqui, colocar o 8 novamente e clicar em Send. E aí, ele traz todas as informações, vou deixar aqui com o left join. Então, aparentemente era isso mesmo que eu ia fazer. Aqui, conforme vai passando, essas aulas vão ficando bem grandes, porque realmente é um pouco mais complicado. Tem algum momento que nós podemos ter alguma aula menor, né? Mas a princípio aqui, talvez possa ficar um pouco confuso no início para você, mas eu tentei explicar o mais detalhadamente possível para que você possa entender. Então eu acho que realmente era isso que nós íamos fazer nessa aula, e lembrando que nós vamos ter mais opções de fazer mais selects dessa forma, que ele já está num nível já mais avançado, esse select que talvez você não entenda corretamente, mas nada que você não possa praticar, estudar e ler alguns textos a respeito dos selects aí. E eu acho que era isso mesmo. Então eu vou finalizar aqui o projeto, né? Porque ele já foi desenvolvido, então agora nós temos que salvar no GitHub. Vou dar um git add aqui, ponto, para salvar tudo lá. Vou dar também um git commit, um git push. Aí ele aparece essa opção, aperto Ctrl, clico no link, certo? Aí eu rolo aqui um pouco para baixo, ele clica aqui em Create Pull Request, vem aqui também Merge Pull Request, confirma Merge, aí ele deu sucesso. Esse procedimento aqui ele costuma dar sempre sucesso, dificilmente dá erro. Então vem aqui Git Checkout Main e faço um Git Pull, dou um Enter. Certo, aí ele atualizou todas as informações, posso minimizar aqui um pouquinho, voltar aqui, fechar todas essas janelas aqui, minimizar tudo aqui e deixar pronto para o próximo desenvolvimento. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.